verb mais infinitivo. Nós vamos ver nesta unidade padrões de verbos. Às vezes o verbo pede ing depois dele. Às vezes temos que usar a partícula to, temos que usar o infinitivo. Na letra A. Vejam. It was late, so we decided to take a taxi home. Estava tarde, então nós decidimos tomar um táxi. Depois do verbo decide, eu tenho que usar Simon was in a difficult situation, so I agreed to help him. Simon estava em uma situação difícil, então eu concordei em ajudá-lo. Mais um exemplo. How old were you when you learned to drive? Que idade você tinha quando você aprendeu a dirigir? Eu posso também usar how when you learned how to drive. Quando você aprendeu como dirigir. I waved to Karen. Eu acenei para Karen, but failed to attract her attention. Mas não consegui, falhei em atrair sua atenção. Em frases negativas, vejam, usamos a partícula not antes do infinitivo. We decided not to go out because of the weather. Nós decidimos não sair por causa do tempo. I promised not to be late. Eu prometi não me atrasar. Como vimos na unidade anterior e como eu falei acima, depois de alguns verbos, to não é possível. Temos que usar ing. Estamos falando em padrões de verbos. I enjoy reading. Eu gosto de ler. Isso não é possível. Nunca. Mais um exemplo. Tom suggested going to the cinema. Tom sugeriu irmos ao cinema. Assim não é possível. Aqui uma preposição of. Depois de preposições, temos que usar ing. Are you thinking of buying a car? Você está pensando em comprar um carro? Em português pensamos em inglês pensamos de. Assim não seria possível. Ainda na letra A, usamos então o infinitivo com to depois dos seguintes verbos. Offer, oferecer. Agree, concordar. Refuse, recusar. Decide, decidir. Plan, planejar. Arrange, marcar. Hope, esperar. Manage, conseguir. Fail, falhar. Deserve, merecer. Afford, poder arcar com. Forget, esquecer. Promise, prometer. Threaten, ameaçar. Learn, aprender. Na letra B, também usamos o infinitivo com to depois dos seguintes verbos. Seem, parecer. Appear, aparecer. Tend, tender. Pretend, fingir. Claim, reivindicar. Por exemplo, They seem to have plenty of money. Eles parecem ter bastante dinheiro. I like Dan, but I think he tends to talk too much. Eu gosto de Dan, mas eu acho que ele tende a falar demais.
Mais um exemplo. Anne pretended not to see me when she passed me in the street. Anne fingiu não me ver quando ela passou por mim na rua. Vamos ver abaixo mais dois tipos de infinitivo. O infinitivo contínuo, que é formado pelo verbo to be no infinitivo mais um verbo no ing, e também o infinitivo perfeito, formado por to have, que é o auxiliar do present perfect, mais um verbo na terceira coluna. Vamos ver alguns exemplos. I pretended to be reading the newspaper. Eu fingi estar lendo o jornal. Igualzinho ao português. Isso é igual a I pretended that I was reading. Eu fingi que estava lendo. Mais um exemplo no infinitivo perfeito. You seem to have lost weight. Você parece ter perdido peso, que é igual a It seems that you have lost weight. Parece que você perdeu peso. No infinitivo contínuo, Martin seems to be enjoying his new job. Martin parece estar gostando de seu novo trabalho. Ou It seems that he is enjoying it. Parece que ele está gostando. Na letra C, depois de dare, podemos usar o infinitivo com to. I wouldn't dare to tell him. Eu não me atreveria a contar a ele. E podemos também usar o infinitivo sem to. I wouldn't dare tell him. Eu não me atreveria a contar a ele. Vejam, depois de dare not ou daren't, nós temos que usar o infinitivo sem to. I daren't tell him what happened. Eu não me atrevo a contar a ele o que aconteceu. Isso não acontece. Na letra D, depois de alguns verbos, nós podemos usar um pronome interrogativo e depois o infinitivo. We asked how to get to the station. Nós perguntamos como chegar até a estação. Isso acontece com ask, perguntar, decide, decidir, know, saber, remember, lembrar-se, forget, esquecer, explain, explicar, learn, aprender, understand, entender, wonder, perguntar-se. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Have you decided where to go for your holidays? Você decidiu aonde ir nas suas férias? I don't know whether to apply for the job or not. Eu não sei se me candidato ao emprego ou não. Mais um exemplo. Do you understand what to do? Você entende o que fazer? Aqui abaixo temos um verbo, uma pessoa, um pronome interrogativo e o infinitivo. Vejam. Can somebody show me how to change the film in this camera? Alguém pode mostrar-me como trocar o filme desta máquina? Isso vai acontecer com show, tell, ask, advise, teach. Mostrar, contar a, perguntar, aconselhar, ensinar. Mais um exemplo. Ask Jack. Pergunte ao Jack. He'll tell you what to do. Ele dirá a você o que fazer.